Me chamo Raquel Teles, sou acadêmica de medicina da Universidade de Brasília e hoje eu vou apresentar o projeto de iniciação científica de título Análise de exomas de pacientes com deficiência intelectual, sob orientação do Dr. Rolando André Rios Vilaças. A deficiência intelectual é um distúrbio do neurodesenvolvimento que tem uma prevalência mundial de 1 a 3% e que se manifesta antes dos 22 anos de idade, com deficiências nas habilidades intelectuais e adaptativas. Dentre as causas da deficiência intelectual, as genéticas se destacam, sendo as alterações cromossômicas as mais comuns. A trissomia do cromossomo 21, responsável pela síndrome de Down, é a mais frequentemente observada. Por outro lado, as alterações monogênicas também são importantes. A síndrome do X frágil, por exemplo, que é causada por mutações no gene FMR1, é a causa monogênica mais comum de deficiência intelectual, principalmente em meninos. E, por fim, existem fatores ambientais, como a exposição ao álcool e infecções durante a gravidez, que também explicam um pequeno número de casos. Sabendo-se da importância de um diagnóstico genético, a presente pesquisa buscou variantes genéticas responsáveis pela deficiência intelectual de 6 pacientes acompanhados no Hospital Universitário de Brasília. Todos eles tinham uma deficiência intelectual sem uma causa genética estabelecida. Para isso, foi escolhido como método diagnóstico o sequenciamento do exoma total, que foi feito por uma empresa, Macrogen, na Coreia do Sul. Os dados obtidos desse sequenciamento foram analisados pela plataforma Franklin, onde foram utilizados diversos filtros para encontrar uma lista com as possíveis variantes candidatas. De modo geral, dos 6 pacientes estudados, 4 tiveram um diagnóstico genético estabelecido, mas não foi possível explicar o quadro clínico dos pacientes 1 e 6, que tiveram de prosseguir com a investigação etiológica, por meio da realização de outros testes genéticos ou ainda da investigação de outros membros familiares também afetados. Agora falando um pouco mais especificamente dos resultados encontrados em cada caso, começando pelo caso 2, uma paciente do sexo feminino de 14 anos, portadora de deficiência intelectual, surdez e dismorfismos faciais. A análise do exoma revelou uma variante em heterozigose do tipo frame-shift, localizada no gene MN1. A paciente recebeu o diagnóstico de síndrome de Sebalide, uma condição rara de herança autossômica dominante, causada por mutações no gene MN1 e que explica o seu quadro clínico. O caso 2 trata de um rapaz de 22 anos, portador de deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, macrocefalia, baixa estatura e dismorfismos faciais. A análise do exoma mostrou uma variante em heterozigose do tipo missense, localizada no gene MAP2K1. O paciente foi diagnosticado com a síndrome de Noonan, uma condição bastante compatível com seu fenótipo. A variante encontrada foi, até o presente momento, documentada em apenas 3 casos como a causadora da síndrome de Noonan. O paciente do caso 4 é um homem de 38 anos, portador de deficiência intelectual leve e de uma síndrome dismórfica. A análise do seu exoma revelou uma variante em heterozigose do tipo missense, no gene CDK8, que foi responsável pelo seu quadro clínico. Existe, até o momento, só um caso de deficiência intelectual causado por essa variante que está descrito na literatura. A paciente do caso 5, de 28 anos, possui, além da deficiência intelectual, obesidade e alguns dismorfismos. A análise do exoma revelou uma duplicação de 12,9 megabases no braço curto do cromossomo 20 e uma deleção de 1,8 megabases no braço curto do cromossomo 5, como demonstrado nas imagens projetadas. É certo que deleções no braço curto do cromossomo 5 causam doenças relacionadas à deficiência intelectual, como a síndrome de Cri-du-Chat, por exemplo. Mas, por outro lado, também já foram descritas duplicações nessa mesma região do cromossomo 20, onde a duplicação da paciente foi encontrada. Então, a gente concluiu que essas alterações cromossômicas são, sem dúvida, a explicação do quadro clínico da paciente. Mas cabe ressaltar que, até este momento, não há relatos de casos de deficiência intelectual causados pela existência dessas duas alterações. Por fim, o paciente do caso 6 é um menino de 11 anos, portador de deficiência intelectual e de microcefalia. A sua mãe e suas irmãs também são afetados, com quadros ainda mais graves. No exoma foram encontradas 2 variantes de significado incerto, ambas mutações missense no mesmo alelo do gene RAB11B. Mas nenhuma das variantes encontradas parece ser a causa do quadro clínico do paciente. Com isso, agora a gente pretende investigar os outros membros familiares afetados a fim de achar uma variante comum a todos eles que expliquem o quadro de deficiência intelectual. Com isso, a gente consegue concluir que o sequenciamento do exoma teve nessa pesquisa um rendimento diagnóstico de 66%, e por isso se configura como um método excelente na elucidação de casos de deficiência intelectual não esclarecidos. Agradeço pela atenção e as referências estão no QR Code.